O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando os seus pés. Então, Jesus disse a elas: não tenhais medo, ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós nos encontramos nesta semana pascal. É interessante trabalharmos bastante sobre essa dinâmica de pensar. Por quê? Nós fazemos uma das ações até que interessantes. Empenhamos muito na quaresma. E quando chega a Páscoa, celebramos o tríduo, celebramos a Páscoa do ressuscitado, e a gente fala: nossa, agora estou cansado, né? E não, agora começa a festa, nos preparamos para esse momento. Por isso que a festa da Páscoa começa já nessa semana de uma grande liturgia. Todo dia dessa oitava é Páscoa de Nosso Senhor, é como a mesma celebração, é a mesma liturgia, a mesma alegria, a mesma festividade. A gente costuma dizer para as crianças que Páscoa é só um dia. Não, a Páscoa, ela começa agora, vive 8 dias de uma intensa festa. E depois nós entramos dentro do tempo pascal e alcançamos lá o tempo do Espírito Santo. E terminamos todo esse ciclo. Durante todo esse período, a coluna de luz, o círio pascal, ficará aceso, resplandecendo essa luz sobre os nossos corações, iluminando a tua casa, dando alegria aos corações. Agora é o momento de festejar, momento de celebrar essa certeza de um Deus conosco. As leituras que nós vamos observar agora durante essa semana e durante todo o tempo da Páscoa são leituras das aparições de nosso Senhor. Essa certeza de Deus que agora vai aparecer à comunidade, reforçando essa certeza da ressurreição. E o Senhor, entre nós aqui, Ele vai continuar dando a sua catequese, vai ensinando os discípulos, reavivando a chama do amor da comunidade, para que a comunidade se empenhe em continuar esse mistério celebrativo, essa alegria de Deus que anuncia aos nossos irmãos. Veja que interessante a leitura do Evangelho que nos foi proposta na liturgia da igreja. Já fala disso. As mulheres que foram ao sepulcro, o que elas fazem? Encontrando o Senhor, trazem dentro de si, começaram a ter
essa grande alegria, correram com alegria, foram ao encontro, encontraram o Senhor. Depois o Senhor que se revela a elas diz: vai aos meus irmãos. Aí vem o desafio, porque sempre quando o Senhor nos dá um desafio, nos apavora de primeiro momento, nos dá medo. Senhor, será que vou dar conta? Senhor, será que sou capaz? As pernas tremem. Ainda mais naquele tempo, as mulheres, naquele tempo, elas não tinham o poder do anúncio. Algumas mulheres no antigo Israel se destacaram, como as grandes, as rainhas, propriamente Nossa Senhora, elas receberam a missão do anúncio. Mas não foi fácil, porque as mulheres naquela época não tinham voz e nem vez. E aí chega esta ação importante. O Senhor se revela a elas e fala: ide anunciar aos meus irmãos. Como é que a gente sabe que elas não tinham tanta força nesse sentido do anúncio? Veja que os apóstolos mesmo, quando escutam: olha, o Senhor não está no túmulo, o que eles fazem? Eles não acreditam de primeiro momento, correm ao túmulo para certificar de que aquilo que elas disseram é verdade. E aqui elas falam: ele disse, vai para Galileia. Quase que para dizer assim, ele vai aparecer em todos os lugares. E lá na Galileia, aonde ele começou a falar o sermão, toda aquela realidade do sermão da montanha, né? Toda a catequese do povo, lá vai começar uma nova catequese, agora a catequese do ressuscitado, o Senhor que traz a vida. E aí a gente tem que trazer dentro da gente esse desejo de Deus, esse desejo de escutar a Deus e proclamar Deus aos nossos irmãos e irmãs. Como um grande santo da igreja, ainda beato, Padre Eustáquio, o santo de Poá, dizia assim, o santo da nossa igreja agora, falava uma coisa importante. Perguntaram para ele: qual que é a tua vocação? E ele respondeu com boca cheia: minha vocação é amar e fazer amar a Deus. Fazer amar a Deus significa o quê? Anunciar, lançar as redes. Essa é a nossa missão. Então nós temos que levar a alegria de Deus, mas não esquecer: guardai-me, Senhor, porque em vós me refugio. Aonde nós temos que encontrar repouso? Na palavra de Deus, na Eucaristia. Aonde eu tenho que encontrar força? Nessa certeza de um Deus que ressuscitado me se dá em alimento a cada um de nós. Bem-aventurados somos cada um, porque acreditamos, e de anunciar aos meus irmãos para que se dirijam para a Galileia. Então quer dizer, essa palavra foi anunciada na Galileia, a Galileia, ide para lá, eu vou aparecer lá. Hoje, essa mesma palavra é anunciada na tua casa. A tua casa é a Galileia. A tua casa, a tua família, se você chegar, terminar essa Eucaristia, ligar para os seus parentes, entrar aí no Instagram, entrar no WhatsApp, enfim, entrar no Facebook e conversar com os teus parentes, anuncia essa alegria de Deus. Faça também que os teus irmãos sintam essa certeza do ressuscitado. Ainda é Páscoa, vivemos a festividade da ressurreição. Por isso que, olhando para o texto, a gente até olha para a primeira leitura na comunidade dos apóstolos, quando Pedro vai falar, aqui já está no dia de Pentecostes, Pedro faz questão de reavivar a chama do anúncio. Não tenha medo. Não tenha medo de anunciar, não tenha medo de ser de Deus, não tenha medo de falar de Deus, de proclamar, de rezar juntos. Olha nesse tempo, quantas pessoas estão se unindo para rezar o Santo Terço, estão se unindo para rezar o Terço da Misericórdia, estão se unindo para falar de Deus, estão passando mensagens de Deus. Mensagem por mensagem é vazia. Nós temos que viver aquilo que proclamamos. Então, logo, aquilo que se proclama tem que se proclamar com alegria ao coração, com essa certeza de uma festa que não termina. Toda a Eucaristia é Páscoa. Então, vivemos essa certeza de Deus. Mas, repito, guardai-me, Senhor, porque em vós me refugio. Que Deus nos conceda essa alegria, essa graça, que a nossa oração se intensifique cada vez mais. Quantas pessoas,
a gente fala assim, a criançada, né? Quantas pessoas, e também as crianças, a gente faz as crianças, coitadinha, nesse tempo engordar, comer ovo de Páscoa, né? Faça com que a gente possa, né, não só comer a Páscoa, né, mas viver a Páscoa, celebrar a Páscoa, viver a pedagogia de Jesus, essa alegria do anúncio, do boca a boca, de ir lá, falar de Deus. E hoje quantas coisas, né, de quantos modos nós podemos anunciar Jesus ao mundo. Veja, Pedro falava, né? O túmulo de Davi ainda continua lá, e continua mesmo. Né? Mas o Cristo não, ele ressuscitou. Né? Nosso Senhor vive. Viram que até o texto do Evangelho diz, até os dias de hoje, né? Aqui Mateus coloca assim, fala que eles falam, até o dia de hoje dizem que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Quem gosta de viver no medo, vive na mentira. Né? Quem gosta desse medo, dessa sombra, dessa escuridão, vive as realidades da escuridão. Nós vivemos a luz que é Cristo. Então, para que temer? Anuncia, glorifica a presença de Deus, diga aos vossos irmãos, ele verdadeiramente ressuscitou e é o Senhor que dá a vida. Então, receba na tua casa esta vida. Cristo vive, Cristo ressuscitou, como disse as Escrituras, louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.